Lídia mexia distraída na xícara de chá já frio, girando a colher em círculos lentos sem nem perceber. Do lado de fora do café Rendezvous, a chuva fina de novembro borrava os contornos da cidade como se alguém tivesse passado um pincel úmido sobre um desenho. Prédios cinzentos se confundiam com o céu, álamos velhos seguiam teimosos com suas últimas folhas grudadas nos galhos, e alguns transeuntes pressurosos abriam caminho sob guarda-chuvas escuros. Igual a esta neblina que tenho na alma, pensou Lídia, lançando um olhar rápido ao relógio pela enésima vez. Fingia estar esperando o ônibus para um curso de atualização profissional, mas a verdade era outra. Lídia Stepanova, professora do Jardim de Infância Margarida, havia tirado o dia de folga alegando indisposição. A diretora Maria Sergeyevna apenas assentiu com compreensão. Primeira falta em 3 anos acontece. Do outro lado da rua, um prédio acinzentado exibia a placa Construtora Stroyproek, local de trabalho de Artem. Lídia não sabia ao certo o que esperava. Talvez flagrá-lo com outra pessoa, ou simplesmente sentir-se mais próxima de um mundo que nos últimos meses parecia escorregar entre seus dedos como areia. A garçom, uma moça de olhos cansados e coque desalinhado, aproximou-se com um sorriso forçado. Deseja pedir mais alguma coisa? Não, obrigada, respondeu Lídia, sentindo o calor traidor subir as faces. É que a senhora já está aqui há 2 horas. Estou esperando o ônibus, mentiu, enquanto a garçom, com um aceno que dizia entendi tudo, afastava-se. Em uma cidade pequena onde todos se conheciam, ou pelo menos conheciam a história de alguém, segredos eram moeda rara. Foi quando a sineta da porta soou, e Zinaída entrou como um vendaval. Sem tirar o casaco molhado, deixou-se cair na cadeira em frente. E aí? Ele saiu? Lídia negou com a cabeça, sem coragem de encará-la. Talvez tenha usado outra saída. Ou nem esteja lá, insinuou Zinaída, erguendo uma sobrancelha com ar de quem já conhecia o final da história. 2 anos mais nova, ela aparentava uma década a mais. O divórcio havia sugado a juventude de seu rosto, deixando apenas linhas amargas e um cinismo que servia de armadura. Desde que o marido a trocara por uma colega de trabalho mais jovem, Zinaída vivia trancafiada em uma fortaleza de desconfiança, onde até as paredes pareciam sussurrar advertências. Zin, será que estou inventando tudo isso? Murmurou Lídia, perdendo o foco na janela, onde o céu chumbo dividia espaço com os telhados uniformes dos prédios. Inventando? Zinaída soltou um riso seco. Ligando escondido senha nova no celular, atrasos misteriosos. Comigo começou exatamente assim. Lembra o que minha mãe sempre dizia? Quando o ganso faz barulho à noite é porque a coisa tá feia. As palavras ecoaram como um presságio. Lídia teve um flashback. Seus 12 anos, os pais se separando, o pai, engenheiro da fábrica local, indo embora com Regina, a economista do setor de planejamento, cujo nome exótico soava como uma afronta naqueles tempos provincianos. Na memória, a imagem da mãe, Ekaterina Petrovna, sentada na cozinha por meses a fio. O rito repetitivo do cigarro, do gole de chá gelado, das lágrimas. Um ciclo que queimava na mente de Lídia como um carimbo de medo. Sabe, Zin, ela baixou a voz, voltando ao presente. Quando minha mãe descobriu a traição do meu pai, foi como se algo dentro dela morresse. Jurei que nunca passaria por isso. Mas está passando, não é? Zinaída cobriu a mão dela com a sua, num gesto que misturava solidariedade e resignação. Nunca imaginei que você fosse se afogar de amor pelo Artem dessa forma. Lídia esboçou um sorriso fraco. Afogar-se, era a palavra certa. Lembrava-se dele no palco da Casa de Cultura do bairro, alto, com os cabelos escuros levemente ondulados e a guitarra pendurada no ombro, enquanto a banda, Encruzilhada, fazia sucesso em toda a cidade. Lembra quando a gente ia dançar no clube? Perguntou. Como não lembrar? O Artem só tinha olhos para você, suspirou Zinaída. Quem diria que aquele talento todo acabaria virando um simples contador? A culpa é minha, Lídia confessou. Ele largou a música por mim por causa da gravidez. Para com isso, Zinaída cortou. Agora você vai se culpar por ter roubado os sonhos dele e depois ainda justificar uma traição? Para que esse celular com senha? A gente não tem segredos, ou tinha. Que segredos, Lídia? Nossos mistérios se resumem a quem vai regar as plantas da horta no fim de semana. Lídia calou-se. Naquela manhã, enquanto servia café para Artem, notara como ele se virou para atender uma ligação, algo que nunca fizera antes. Seria assim que terminavam 18 anos de casamento? Havia sinais a tempo. 1 mês atrás, encontrara no armário uma camisa azul marinho nova, que ele jamais usará em casa. É para o trabalho, murmurou Artem quando ela perguntou.
Depois vieram os atrasos constantes, e dias atrás esbarrou em Olga da contabilidade. O Artem diz que fica até tarde por causa dos relatórios trimestrais, contará Lídia finalmente. Mas ela me olhou estranho e disse que os relatórios já tinham sido entregues há semanas. Zinaída bateu a mão na mesa com tanta força que as xícaras tremularam. Não falei? Mas ele pode estar em qualquer lugar. Não necessariamente com outra. Claro, ironizou Zinaída. Deve estar na biblioteca à noite, estudando filosofia. Lídia sentiu pontada de irritação. Zinaída, naquele momento, era o espelho de sua mãe, a mesma certeza inabalável de que todos os homens eram iguais. Mas Artem não era seu pai. Nunca lhe dera motivos para duvidar, até recentemente. Saíram do café juntas, a chuva agora mais intensa as obrigando a se abrigar sob o mesmo guarda-chuva. Na parada de ônibus, Lídia avistou uma silhueta familiar. Olha, a Valéria aí apontou. A filha de Zinaída, alta e esguia com um corte de cabelo curto que realçava os traços do pai, ouvia música enquanto esperava. Com mochila nas costas e fones nos ouvidos, parecia ao mesmo tempo uma adolescente e uma mulher feita. Valéria, chamou Zinaída. A jovem tirou os fones, sorrindo. Oi, mãe. Lídia Stepanovna, tudo bem? Tudo, querida. Lídia a abraçou com carinho. Como vão as aulas no conservatório? Ótimas. Vou me apresentar num concerto em breve. Vocês vêm? É claro, respondeu Lídia sincera. Ao contrário de Artem, Valéria não abandonaria a música por nada. Valéria, seu celular é daqueles modernos, não é? Soltou Lídia, surpreendendo a si mesma. Você não saberia de algum aplicativo para, digamos, localizar uma pessoa? Zinaída franziu o senho, mas se calou. Um rastreador de localização, confirmou Valéria. Tem vários. O que a senhora precisa? É para o Egor, mentiu Lídia, sentindo o peso da culpa. Anda sumindo depois da escola, sabe como é? Ah, entendi, anuiu Valéria. Posso instalar um no seu celular quando chegarmos em casa. De volta ao pequeno apartamento, Lídia vagava de um cômodo a outro, incomodada consigo mesma. Espionar o marido? Até onde havia chegado? Mas uma ansiedade persistente a roía por dentro como um animal encurralado. Ligou o rádio e uma melodia saudosista daquelas que pareciam sair de um filme soviético antigo, encheu o ambiente, lenta, arrastada como se a própria música chorasse. Coincidência ou o universo conspirava para combinar com seu humor? Egor só voltaria da escola à noite por causa das aulas extras de inglês. Artem prometera estar em casa às 7, mas como sempre ultimamente avisara que poderia se atrasar. Lídia ajustou, pela 100ª vez, a moldura de uma foto na parede. Ela, Artem e o pequeno Egor Nadasha, todos sorrindo. Quantos anos faziam? 10? Cusi? O som da porta da frente a fez estremecer. Olhou para o relógio. Apenas 4 da tarde. Será que era Egor? Mãe, estou em casa, ecoou a voz clara do filho pelo corredor. Lídia espiou pela porta da cozinha e viu o garoto dedilhando as cordas de uma guitarra imaginária, um hábito recente, que surgira depois que Artem lhe dera um instrumento de verdade. Por que tão cedo? Perguntou, enquanto ele abria a geladeira com a confiança de um adulto. Aula de inglês cancelada. O professor ficou doente e explicou Egor, já fuçando entre os potes. Tem alguma coisa para comer? Ela observava tão alto quanto ela agora com aqueles mesmos olhos de Artem, castanhos salpicados de dourado como folhas de outono sob o sol. O coração se apertou. E se tudo desmoronar? Mãe, tá tudo bem? Egor parou com um pedaço de presunto na mão, os olhos estreitos. Nada, querido, forçou um sorriso. Só cansada. Cadê sua guitarra? Deixei na casa do Lioca. Pego mais tarde. Ele baixou o olhar, e Lídia sentiu que algo ficará por dizer. Nesse momento, o telefone vibrou. Mensagem de Valéria, aplicativo instalado. Instruções em anexo. Basta ativar no celular de Artem Andreievich. As mãos gelaram. Era aquela linha invisível que jurara nunca cruzar, a fronteira tênue entre confiar e espionar. De sob as pálpebras semicerradas, estudou o filho. Será que ele sabe de algo? Afinal, homens mesmo os mais jovens, às vezes se protegem uns aos outros. Egor, começou, cautelosa. Seu pai anda trabalhando muito, né? Ele mastigava sem olhar para cima. Você não faz ideia por quê? O garoto deu de ombros e de repente perguntou. Lembra como o pai tocava guitarra antes? Me mostrou umas fitas antigas. Era demais, né? Havia algo na voz dele que a fez estremecer. Será possível? Sim, controlou a emoção. Ele era a estrela da cidade. Por que parou? Os olhos de Egor brilharam com uma sombra de dúvida. Por nossa causa? Foi ele quem decidiu, afirmou Lídia firme. Foi escolha dele. Mas por dentro,
Tudo congelou. As palavras do filho cravaram a última lasca em suas suspeitas. E se Artem não apenas a traía? E se ele se arrependia de toda uma vida? A música do rádio, antes um pano de fundo melancólico, agora soava como um ruído insuportável, um descompasso que doía nos ouvidos. Era como se sua existência inteira rachasse de repente, igual a porcelana antiga. Lídia folheava um álbum de fotos com as pontas desgastadas. Egor já tinha saído, deixando-a sozinha com os fantasmas do passado. Seus dedos pararam em uma imagem desbotada. O centro cultural do bairro, cartazes com letras garrafais anunciando encruzilhada e ela, aos 20 anos, de saia longa e blusa brilhante, encostada no ombro de Artem. Na foto ele ainda usava os cabelos longos, presos em rabo de cavalo, com a guitarra pendurada no corpo. O papel áspero sob seus dedos a transportou para uma noite de setembro de 1995. O país ainda se reerguia das crises, as prateleiras dos mercados começavam a se encher, e o mundo parecia se abrir depois de anos de fronteiras fechadas. Ela e as amigas tinham ido dançar no centro cultural, apesar dos protestos dos pais. Depois das 9 é perigoso, tem bandidos nas ruas. Mas como prender a juventude? Procuro você, táxi de olhos verdes, cantava o rádio quando os músicos locais subiram ao palco. Lídia ainda lembrava dos primeiros acordes, agudos como tiros cortando o ar. E então ele começou a cantar. Quando te vi ali na terceira fileira eu me perdi, confessaria Artem mais tarde, enquanto passeavam pelo parque à noite. Soube que eras minha. Namoraram por 2 anos e nesse tempo, a banda Encruzilhada decolou. Primeiro reconhecida na cidade, depois em turnês pela região, até chegarem à TV local em 1997. Artem Boris, o baterista desgrenhado de olhar sonhador, genia no teclado, e Sergei, o baixista de sorriso torto e cigarro eternamente colado aos lábios. Lídia virou a página. Ali estavam os 4, jovens audaciosos, com os olhos brilhando de uma fé cega. O mundo estava aos seus pés. E de fato parecia. Ela se recordava do dia em que Artem irrompeu em seu quarto com uma garrafa de champanhe. Moscou. Um produtor nos viu em Voronezh e ofereceu contrato. Era 2000, a Rússia respirava esperança, a estabilidade parecia possível. Vamos chegar longe, Lit gritava ele, girando-a pelo cômodo. Moscou, o estúdio, shows de verdade. O Boris já pediu demissão da fábrica, imagina. Naquela noite beberam champanhe em xícaras de chá. Não havia taças no alojamento do Instituto Pedagógico onde ela morava. As bolhas estourando prometiam um conto de fadas ao alcance das mãos. Uma semana depois, Lídia descobriu a gravidez. Guardou o álbum e suspirou fundo. Verão de 2000. O hospital. O teste. 2 linhas azuis. Lembrava-se de si mesma parada no banco do parque, olhando aquelas marcas sem conseguir se mexer. Alegria e medo se misturavam. Como assim? Artem estava à beira de uma carreira brilhante. Eu dou conta sozinha, se você quiser ir. Não vou te segurar, dissera ela. Mas Artem a encarou com uma estranheza, como se não entendesse. Colocou a mão calejada das cordas sobre sua barriga e murmurou, boba. Sem vocês dois eu não vou a lugar nenhum. 2 meses depois casaram-se. Pouco antes do casamento, Artem vendeu a guitarra, aquela linda, personalizada, presente do produtor de Moscou. Com o dinheiro alugaram um apartamentinho na periferia e compraram o essencial para o bebê. E a banda? Ela perguntava. A vida dá voltas. Ria ele, mas os olhos permaneciam tristes. Boris foi sozinho para Moscou, tentou a sorte, voltou 6 meses depois sem um tostão, o olhar apagado. Genia abandonou a música e partiu para a construção civil. Sergei afundou na bebida, depois diziam, se recuperou, casou e foi embora para a Sibéria. E Artem? Artem fez um curso de contabilidade. Tenho família, preciso de estabilidade, justificava, debruçado sobre livros maçantes à noite. De dia trabalhava como carregador, depois como segurança. Quando finalmente se formou, conseguiu um emprego como auxiliar de contabilidade em uma pequena empresa. Por um tempo os amigos ainda apareciam em casa com guitarras, cantando até o amanhecer. Depois, as visitas ficaram mais raras. Até que pararam. A última guitarra, uma acústica simples, foi vendida quando Egor fez 5 anos, para pagar o tratamento da asma do menino. Passo a passo, Artem subiu na carreira, de auxiliar a especialista sênior, depois a subgerente. Agora não apenas fechava planilhas, mas definia estratégias financeiras, franzia a testa sobre relatórios fiscais, trancava-se na varanda com o notebook. Era respeitado, admirado. E a música? A música ficou no passado. Artem nem sequer tocava quando visitavam casas onde havia um piano ou uma guitarra.
Ah, deixe pra lá. Desaprendi, dizia, afastando a mão. Lídia fechou o álbum com um suspiro profundo. Será que ela lhe roubara o sonho? Será que todos esses anos ele guardava um ressentimento mudo? O silêncio da casa foi quebrado pelo sinal do celular. Mensagem de Valéria com instruções detalhadas para instalar o aplicativo O aplicativo de rastreamento permanecia ali, na tela do celular, com suas instruções claras e objetivas. Não vou fazer isso, decidiu Lídia, jogando o telefone de lado. Mas em vez de se afastar, seus dedos tremularam sobre o teclado do computador. No campo de busca digitou, banda anos 90. Os resultados surgiram em cascata, muito além do que ela esperava. Um clique levava a outro. Artigos, fóruns, memórias de fãs. Lenda do rock local lia-se em um. A pérola esquecida da cena provincial em outro. Talentos que quase brilharam no cenário nacional. Os dedos de Lídia tremiam enquanto abria uma aba de vídeos. Alguém, ela não sabia quem, havia digitalizado gravações antigas de shows e as postado na rede. Seu coração disparou ao clicar no primeiro. A qualidade era péssima, imagens granuladas, som abafado. Mas nada disso importava. Lá estava Artem, jovem, quase um menino, com olhos ardentes e dedos voando sobre as cordas da guitarra. Seu rosto transbordava inspiração, uma beleza selvagem, indomável. A música soava ingênua, mas carregava uma sinceridade que nenhum virtuosismo poderia imitar. Nos comentários abaixo as palavras se repetiam como um coro. Poderiam ter sido os próximos Kino. Voz como a do Sheushuk, só que mais suave. Por que sumiram? Vi eles em 98. Ainda tenho arrepios. Alguém sabe onde está o vocalista, Artem Stepanov? Escrevam para ele, peçam para voltar. Um talento assim não pode se perder. Lídia devorava cada linha, e algo doía dentro dela, apertando como um nó. Ele era talentoso. Não apenas promissor, um dom raro, daqueles que nascem uma vez por década. E agora? Relatórios, planilhas, sextas-feiras na varanda com cerveja, fins de semana silenciosos na Dasha. Um usuário havia postado uma matéria de jornal de 2000, jovem banda chama a atenção de produtor moscovita Igor Samoilov, ex-Megapolis e Nezashny Zluai. Em Artem Stepanov há uma combinação rara de força e fragilidade, declarou Samoilov. Vozes assim nascem uma vez a cada 10 anos. Ela relia aquelas palavras, tentando absorvê-las. Uma vez a cada 10 anos. E ela, Lídia, havia tirado isso do mundo. Não ela. Eles tinham tomado a decisão juntos. Mas será que Artem teria outra escolha? Abandonar uma garota grávida para correr atrás de um sonho em Moscou? A foto antiga voltou às suas mãos, 2 jovens sorridentes, os olhos de Artem fixos nela com uma ternura que já não existia mais. Onde estava aquele olhar agora? Quando foi que ela parou de percebê-lo? Um comentário recente, de uma semana atrás, piscava na tela. Encontrei Artem Stepanov. Ainda mora na cidade natal. Dizem que trabalha como contador. Vamos escrever para ele, pedir para voltar à música? Um talento assim não pode desaparecer. Lídia fechou a aba e recostou-se na cadeira. Lágrimas ardiam em seus olhos, mas não caíam. Lembrou-se de alguns meses antes, quando Artem parara, hipnotizado, diante da vitrine de uma loja de instrumentos usados. Na época, ela pensara que ele estava olhando uma guitarra para Igor. Mas e se, na verdade, ele estava se lembrando de si mesmo? Do jovem que via o futuro como um céu estrelado sem limites? Todos aqueles anos, ela acreditara que Artem havia se conformado. Que estava satisfeito com seu emprego, sua vida. Mas e se no fundo ele ainda era aquele garoto com uma guitarra, sonhando com palcos maiores? Se ele me trair, pensou Lídia, e a ideia cortava como vidro quebrado, talvez eu mereça. Talvez seja o preço por ter roubado um sonho. O telefone tocou. O nome de Artem piscava na tela. Ela hesitou alguns segundos antes de atender. A voz dele soava estranha, como se algo tivesse abalado. Escuta, hoje vou me atrasar de novo. Tenho umas coisas no trabalho. Tá bom, foi tudo que ela conseguiu dizer, engolindo o nó na garganta. Não espere jantar. Ele titubeou. Tem uns assuntos para resolver. Depois que desligou, Lídia ficou imóvel por um longo tempo. Então, com um gesto decidido, pegou o celular e abriu a mensagem de Valéria. Para ativar o aplicativo no telefone dele, você precisa. Seus dedos pairaram sobre as instruções. Precisava saber? Suportaria a verdade, qualquer que fosse. Mas os comentários na internet não saíam de sua cabeça. Uma voz que nasce uma vez por década. Escrevam para ele, peçam para voltar. E se Artem tivesse decidido voltar? E se seus sumiços misteriosos tivessem a ver com música, e não com outra mulher? Ou seria apenas autoengano?
Uma tentativa de justificá-lo porque a verdade doía demais. Lídia fechou os olhos e escutou o silêncio do apartamento. Na beira do audível, parecia ouvir ecos de uma melodia antiga, aquela mesma que tocava no clube na noite em que se conheceram. O telefone de Artem estava sobre a mesinha de centro enquanto ele tomava banho. 5 minutos antes, Lídia jamais imaginaria que teria coragem. Vergonha. Culpada. Nojenta. As palavras martelavam em sua mente enquanto, com dedos trêmulos, desbloqueava o aparelho. Só vou checar o e-mail do trabalho, mentiu para si mesma, como se a desculpa soasse convincente. Valéria havia explicado passo a passo como instalar o aplicativo sem deixar rastros. Depois é só baixar o programa parceiro no seu celular e ver os movimentos dele em tempo real, escrevia, com uma delicadeza incomum para sua idade. Espero que com Egor esteja tudo bem. Os dedos de Lídia voavam pela tela, o coração batendo como de uma ladra. Na outra sala, a água do chuveiro corria, e cada vez que o som mudava, ela estremecia. Último passo, ativar a geolocalização. A água parou. Lídia mal teve tempo de devolver o telefone ao lugar e fingir que folheava uma revista quando Artem entrou no quarto, uma toalha enrolada na cintura. Ela o observou de relance, ainda tão em forma quanto na juventude, só alguns fios prateados nas têmporas e rugas finas ao redor dos olhos. Sempre gostara de como ele envelhecia com uma dignidade que preservava sua postura. Amanhã tem reunião às 9, disse ele, revirando a gaveta em busca de uma camisa limpa. Chego tarde, não espere. Ela assentiu com medo de que a voz a traísse. Antes, suas noites eram feitas de conversas, planos, sonhos compartilhados. Agora resumiam-se a informativos curtos, acenos de cabeça, frases protocolares. Mamãe. Egor apareceu à porta, cabelo despenteado, caderno na mão. Me ajuda com química. Aqueles negócios de Valência. As preocupações escolares varreram, por um instante, os pensamentos angustiantes. 3 dias depois, Lídia estava na cozinha, olhando para a tela do celular. Um ponto vermelho piscava no mapa, Artem. Pela 3ª vez naquela semana, ela confirmava que depois do trabalho ele não ia para casa, mas sim para a região do antigo clube Podival, aquele mesmo que, nos anos 90, era o templo do rock local e agora não passava de um bar decadente. Algo dentro dela se contraía. Se fosse um hotel, um restaurante caro ou um apartamento, as suspeitas seriam claras. Mas um clube. Será que tinha a ver com música? Ela bufou. Quase 20 anos sem tocar um instrumento e de repente. Soava improvável. Egor entrou na cozinha e espiou a geladeira. Oi, mãe. O que tem para jantar? Almôndegas, respondeu Lídia distraidamente apagando a tela do celular. Como foi a escola? Normal, disse ele já. Egor lançou um olhar rápido para o celular dela. O que foi? Seu pai está atrasado de novo? Havia algo no tom dele que a fez se tensionar. É trabalho, respondeu Lídia, observando com atenção. E você? Sabe alguma coisa sobre isso? O garoto deu de ombros, virando-se para a geladeira. Como eu ia saber? Não fico de olho nele. Tirou um iogurte e se jogou na cadeira. Mãe, você lembra como o papai tocava antes? Ele me mostrou umas fotos. Será que é só saudade da música? Lídia congelou. A pergunta veio tão de repente que ela não soube como reagir. Por que você acha isso? Ah, sei lá, Egor mexia a colher no iogurte, desinteressado. Só pensei nisso. Ela se sentou à frente do filho, os olhos fixos nos dele. Você sabe de alguma coisa? Seu pai falou algo para você? Não respondeu rápido demais. Só um palpite. Lídia o observava, aquele misto de criança e adulto que ele se tornará. As bochechas ainda redondas de menino, mas o olhar já carregava uma seriedade que não condizia com a idade. De repente percebeu que não fazia ideia do quanto Egor entendia das coisas. Talvez ele notasse mais do que aparentava. Você já viu? Ela hesitou, procurando as palavras. Seu pai com uma guitarra? O garoto ficou imóvel por um segundo. Foi o suficiente para que Lídia soubesse a resposta. Não, mentiu Egor, olhando fixo para o iogurte. Por que ele estaria com uma guitarra? Egor. Ela se inclinou para a frente, a voz baixa e urgente. Se você sabe de algo, me diz. Estou preocupada com seu pai. Ele levantou os olhos, e havia neles uma cautela que lhe lembrou o olhar de Artyom quando escondia algo. Vi sim, admitiu finalmente. No garagem. Umas semanas atrás. Fui pegar a chave da bicicleta e ele não sabia que eu ia chegar. E daí? Lídia sentiu a boca secar. Nada. Ele só estava afinando umas cordas. Me viu e guardou logo. Disse que tinha encontrado uma guitarra velha, queria ver se ainda funcionava. Egor deu de ombros. Por que você tá tão assim?
É normal, ué. Silêncio. Lídia sabia que o filho não estava contando tudo. Ou talvez estivesse inventando na hora. Você não precisa protegê-lo, disse ela suave. Se estiver acontecendo alguma coisa, é melhor que eu saiba a verdade. Não tô protegendo ninguém. Egor se levantou de repente, arrastando a cadeira com estardalhaço. É você que tá procurando problema onde não tem. Saiu, deixando o iogurte pela metade na mesa. Lídia olhou para o celular. O ponto vermelho do localizador de Artyom ainda piscava perto do clube porão. Ao sair do prédio, esbarrou em Tamara Semyonovna, a vizinha idosa do primeiro andar, que sabia de tudo e de todos. Lidoka, olá, arrulhou a senhora, embora não parecesse ter mais que 60 anos. Como vai Artyom Andreevich? Faz tempo que não o vejo. Trabalhando muito, respondeu Lídia, tentando contorná-la. Ah, sim, entendo, assentiu Tamara como se já soubesse de tudo. E aquela moça não vem mais com ele? Que moça? Lídia sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Aquela de quem ele chegava com você de dia. Jovem, cabelos curtos. Tamara falava com naturalidade, sem perceber que cada palavra era um soco no estômago. Pensei que fosse parenta. Quantas vezes ela veio? Lídia forçou as palavras. Umas 3, acho. A vizinha estreitou os olhos. Tem algo errado? Não. Só uma colega. De trabalho. Vieram buscar uns documentos. Ah, é? Tamara alongou a sílaba, sem convicção. Se você diz. Quando Lídia se afastou, tremia. Uma jovem de cabelos curtos. Quem era ela? E principalmente, o que faziam ali, naquele apartamento vazio, enquanto todos estavam no trabalho ou na escola? Diante dos olhos, reviveu a cena, o pai voltando para buscar coisas da mãe, e aquela economista novinha de cabelo armado, o perfume doce no ar. A vergonha de entrar sem querer no quarto aos 12 anos. É a tia Regina Lidoka, colega de trabalho. O nó amargo na garganta. Não de novo. Não a mesma história se repetindo como um pesadelo. Mas o que o clube porão tinha a ver com isso? Em casa, Lídia não conseguia ficar parada. No caminho decidiu. Precisava da verdade, custasse o que custasse. Mesmo que doesse. Mesmo que destruísse os 18 anos que haviam construído juntos. Mãe? Egor voltou da escola de música. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Ela enxugou os olhos com as costas da mão, sem ter percebido que chorava. Só cansaço. Não comeu nada? Ele ficou ali balançando o peso de um pé para o outro. Acho que o papai tá passando por uma fase difícil. Você devia confiar mais nele. Por que você o defende? Escapou-lhe mais dura do que queria. Egor cravou os olhos no chão. Não tô defendendo, murmurou. Ele é um bom pai, entende? Sempre pensa em a gente. Sempre. Quando o filho se foi, Lídia ficou ouvindo o silêncio do apartamento. Havia algo naquele silêncio, uma nota dissonante, quase imperceptível, que arranhava os ouvidos sem que se pudesse identificar de onde vinha. Amanhã Artyom chegaria tarde de novo. Agora ela sabia o que fazer. Escurecia cedo, novembro. Lídia vestiu-se mais quente, tirou do armário um gorro de tricô velho, que nunca usava na frente do marido. Cobriu o rosto com um cachecol. Seu reflexo no espelho a enojou. Até onde tinha chegado? Espionando o próprio marido como personagem de novela barata. Mesmo assim, quando desceu da van perto do bairro semi-abandonado onde ficava o clube porão, a determinação não a abandonou. O aplicativo mostrava, Artyom estava ali. Era uma área problemática, mas Lídia conhecia aqueles arredores. Antigamente, o clube era o ponto de encontro da juventude local. Agora, o porão descascado, com a placa desbotada, parecia hostil. Ela parou à sombra de uma árvore, sem coragem de se aproximar. O coração batia na garganta. Ainda dava tempo de voltar, fingir que nada acontecia. A ideia era tentadora, mas covarde. Não, pensou. 18 anos. Tenho o direito de saber. O celular vibrou no bolso. Assustou-se achando que fosse Artyom, mas era Egor. Mãe, cadê você? Já tá escuro. Tá tudo bem? A preocupação do filho a comoveu. Respondeu rápido. Tudo certo. Fiquei retida no exame. Já vou. Foi então que ouviu o som de um carro se aproximando. Um Volkswagen prata familiar estacionou bem em frente ao clube. Artyom desceu. E atrás dele Lídia gelou, uma jovem, cabelos curtos, a mesma que Tamara mencionara. A mesma que aparecerá no apartamento. De longe, não conseguia ver o rosto, mas havia algo na postura, no jeito de andar, que lhe parecia conhecido. A moça falava animadamente com Artyom, gesticulando. Ele se inclinou para ela com um gesto quase protetor. Depois, os dois desapareceram atrás da porta. Lídia permaneceu imóvel, os dedos cravados no cachecol.
O frio cortava os ossos, mas ela não sentia. Dentro dela, uma vazia se expandia, engolindo pensamentos e emoções. Preciso saber, pulsava em sua cabeça, empurrando-a para frente. Ao se aproximar da porta discreta, notou uma luz fraca vazando por uma fresta na cortina suja. Espiou com cuidado. O que viu gravou-se em sua mente como um flash instantâneo, alguns homens com instrumentos. E Artyom com uma guitarra tocando e cantando como se aqueles 18 anos sem música nunca tivessem existido. Ao seu lado, a jovem de cabelos curtos. A jovem de cabelos curtos, agora Lídia via seu rosto com clareza, e algo naquela feição lhe pareceu estranhamente familiar. Uma mão pousou em seu ombro, fazendo-a estremecer. Curiosa, uma voz masculina soou, suave e um pouco divertida. Por que não entra? Lá dentro está mais quente do que na rua. Lídia virou-se bruscamente. Diante dela, um homem de cerca de 45 anos, com olhos atentos e uma barba bem cuidada, observava-a com um sorriso discreto. Havia algo em seu rosto que também lhe parecia vagamente conhecido. Desculpe, eu não queria, gaguejou, sentindo o calor subir às faces. Já estou indo embora. Você deve ser Lídia, o homem estendeu a mão sem pressa. Artyom falou tanto de você. Sou Oleg Komarov, dono deste humilde estabelecimento. Lídia apertou a mão oferecida com cautela. Komarov. O sobrenome ecoou em sua memória como um suspiro distante. Você me conhece? Não pessoalmente, ele abriu a porta do clube, convidando-a a entrar com um gesto. Mas Artyom me mostrou fotos. E além disso, você se parece muito com aquela garota dos shows do cruzamento. Só que seus olhos brilharam com um toque de admiração, ficou ainda mais bonita. Lídia congelou no limiar, hesitante. O ar quente e pesado do interior envolveu-a. Um cheiro de poeira antiga, fumaça de cigarro envelhecida nas paredes e, surpreendentemente, tinta fresca. O lugar já fora elegante, mas o tempo havia deixado suas marcas. O couro dos sofás desgastado, o papel de parede descascando em alguns cantos. No entanto, havia sinais recentes de vida. Um balcão novo, paredes recém-pintadas, equipamentos modernos no pequeno palco iluminado. E foi então que o ar lhe faltou. Artyom estava ali, com a guitarra entre os braços, tão familiar e ao mesmo tempo diferente. Os fios prateados nas têmporas, as rugas finas ao redor dos olhos, mas o mesmo fogo no olhar, os mesmos dedos dançando sobre as cordas como se o tempo não tivesse passado. Ao seu lado, Boris, ainda com os cabelos desgrenhados, agora salpicados de branco, ajustava a bateria com concentração. E a jovem de cabelos curtos, a desconhecida, inclinava-se sobre os teclados, explicando algo em voz baixa a um homem mais velho. O cruzamento, Oleg assentiu seguindo seu olhar. Uma versão renascida. Boris voltou de Moscou há 6 meses. Nos encontramos por acaso, conversamos. E pensei, por que não? Noites retro para a nossa geração. Música ao vivo, nostalgia, som de qualidade. O público paga bem. Eles não querem trap da moda. Querem o que amavam aos 20 anos. Lídia mal ouviu suas palavras. Seus olhos estavam fixos em Artyom, que ao percebê-la, interrompeu o acorde pela metade. Seu rosto mudou em segundos. Primeiro, um lampejo de pânico, depois confusão, e então algo que parecia uma rendição aliviada. Lit. Ele baixou a guitarra com um movimento desajeitado. O que você está fazendo aqui? Eu vi que você vinha regularmente. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. O aplicativo de localização mostrou. Desceu um silêncio constrangedor. Os músicos pararam, trocando olhares. A tecladista afastou-se do instrumento e dirigiu-se a eles. Lídia Stepanovna, uma voz que ela demorou a reconhecer, a chamou. Quando levantou os olhos, o choque foi como um golpe. A jovem à sua frente sorriu tímida. Valéria, a filha de Zinaída. Sim, sou eu, confirmou a moça, como se lesse seus pensamentos. Ajudo o grupo com os arranjos. Um projeto da escola prática profissional, e um pequeno ganho. Lídia alternou o olhar entre Valéria, Artyom e Boris, voltando sempre ao marido, como se tentasse montar um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. Espere, balbuciou. Então você que vinham à nossa casa com Artyom? Valéria assentiu. Buscávamos gravações antigas e partituras. Artyom Andreevich disse que você não se importaria. Ele disse isso, repetiu Lídia, sentindo um nó se formar na garganta, uma mistura de mágoa e algo que podia ser alívio. Vamos sentar, Oleg indicou uma mesa no canto. Há chá, café. Enquanto isso, eles podem trabalhar no novo material. Artyom ainda estava no palco, imóvel, como se não soubesse o que fazer. Seus olhos não deixavam Lídia, carregados de uma expressão que ela não conseguia decifrar. Continuem ensaiando, disse ela por fim. Eu não vou a lugar nenhum.
Oleg serviu o chá em copos de plástico e acomodou-se à sua frente. Imagino que esteja surpresa, começou cauteloso. Surpresa é pouco, Lídia envolveu o copo com os dedos gelados. Meu marido mentiu por meses sobre onde passava as noites. E então descubro por uma vizinha que ele aparece em casa de dia, com uma jovem. Foi culpa minha. Valéria sentou-se ao lado deles, a voz carregada de culpa. Sugeri ir buscar as coisas quando não havia ninguém, para manter a surpresa. Surpresa? Lídia arqueou as sobrancelhas. Estamos preparando um programa para o Réveillon, explicou Oleg. Um concerto festivo para a família toda. Artyom queria que fosse um presente para você e Egor. Por isso tanto sigilo. Lídia balançou a cabeça, como se tentasse afastar a sensação de irrealidade. Tudo aquilo parecia um sonho estranho, onde as peças da sua vida eram rearranjadas sem aviso. Mas por quê? Perguntou mais a si mesma do que aos outros. Ele abandonou a música. Há 15 anos. Oleg e Valéria trocaram um olhar. Sabe, Oleg escolheu as palavras com cuidado. Há pessoas para quem a música não é apenas um passatempo. É parte da alma. Você pode trancá-la por um tempo, mas ela sempre encontra uma maneira de escapar. Do palco, chegavam os sons da repetição. Artyom explicava algo a Boris em voz baixa, mostrando acordes. Seu rosto estava concentrado, mas havia uma felicidade ali que Lídia não via há muito tempo. Há quanto tempo isso acontece? Perguntou sem tirar os olhos do marido. 3 meses, respondeu Oleg. Comprei este lugar na primavera, reformei. Quis abrir um espaço com música ao vivo para a nossa geração. Cansado daqueles clubes impessoais com baixos estrondosos. Queria algo com alma. Encontrei Boris, conversamos. Ele mencionou que tinha visto Artyom recentemente, que às vezes ele ainda pegava a guitarra. Pensei, por que não propor um reencontro? Não por fama, mas pela alma, e claro, por um pouco de dinheiro. E a filha de Zinaída? Lídia virou-se para Valéria. Precisava de prática para a escola de música, a jovem encolheu os ombros. Arranjos modernos para hits antigos. Foi coincidência. Boris Dmitrievich conhece meu professor, que me indicou. Só depois descobrimos que vocês se conheciam, e que você não sabia de nada. Artyom pediu para não contar, acrescentou Valéria com um tom de desculpa. E minha mãe, bom, você sabe como ela ficou depois do divórcio. Ia logo dizer, músicos todos iguais abandonam a família. Para que causar mais preocupação? Lídia refletiu. Era verdade. Zinaída teria envenenado suas dúvidas, transformando a volta de Artyom à música em uma ameaça. E Egor? Perguntou por fim. Ele sabe. Sabe. A voz de Artyom soou tão perto que Lídia estremeceu. Ele se aproximara sem que ela percebesse e sentou-se ao seu lado, sem ousar tocá-la. Descobriu por acaso. Entrou no garagem quando eu separava gravações antigas. A princípio prometeu não contar, até que um sorriso tímido apareceu em seus lábios. Quis aprender a tocar de verdade. Não só 3 acordes. Daí a escola de música. Lídia sentiu, e as peças começaram a se encaixar. As aulas, o interesse repentino do filho, as mentiras por omissão. E eu, Artyom hesitou, olhando para as próprias mãos. Quis comprar uma guitarra boa para ele. Profissional. Custa caro, então esses shows são uma forma de juntar o dinheiro. Podia ter me dito, sua voz foi quase um suspiro. Tive medo, admitiu, com uma honestidade que doía. Medo de que pensasse que eu, outra vez, corria atrás de um sonho impossível, como na juventude. Mas não sou mais aquele garoto que achava que conquistaria o mundo com suas canções. Sei que é só um retorno a mim mesmo. E uma chance de dar ao Egor o que ele merece. Seus olhos encontraram os dela, e Lídia viu ali o mesmo receio de 15 anos atrás, quando, após recusar o contrato em Moscou, Artyom investira todas as economias em um estúdio caseiro. Trabalhará dia e noite, mas o negócio falhara. A época era ruim, o dinheiro escasso, a experiência insuficiente. O estúdio fechou em 6 meses, deixando os afogados em dívidas. Foi nesse momento que Artyom abandonou a música de vez e se matriculou em um curso de contabilidade. Por que você não me contou? Perguntou Lídia baixinho. Somos uma família. Ele hesitou, os dedos brincando com a borda da mesa. Talvez seja bobo, mas queria te surpreender. Que você chegasse ao show e me visse no palco como em 95. Oleg tossiu discretamente. Acho que vamos deixar vocês a sós. Fez um gesto para Valéria, e os dois se afastaram em direção ao palco, onde Boris ajustava a bateria. Lídia observava o marido. Na penumbra do clube ele parecia ao mesmo tempo tão familiar e tão diferente, como se 2 versões de Artyom coexistissem.
o contador sério, pai de família, e aquele rapaz de olhos ardentes que anos atrás havia conquistado seu coração com canções escritas à mão. E sua guitarra? Perguntou ela. A que você tocou agora. Emprestei da do Boris. É uma Yamaha velha, a mesma de antes. Ele sorriu meio envergonhado. Quer dizer, você nem tem um instrumento seu? Tenho. Comprei uma usada há pouco tempo. Guardo na garagem. Para você não ver. Lídia sentiu o peso daquilo tudo desabar sobre ela. Seu marido, que havia deixado a música pela família, guardara aquela parte de si em algum canto escuro da alma durante todos aqueles anos. E agora, quando a oportunidade de voltar surgira, não por fama, mas pela necessidade de se sentir inteiro novamente, ele temera contar a ela. Temera que não compreendesse, que não apoiasse. Quais músicas vocês vão tocar? Perguntou, a voz mais firme do que se sentia. Artyom relaxou os ombros, aliviado. Os grandes sucessos dos anos 90. O que a nossa geração conhece e ama. E algumas das minhas. Aquelas mesmas. Ele fez uma pausa. A Valéria ajudou a fazer novos arranjos. E o primeiro show? Daqui a 3 semanas. Hesitou. Um corporativo pré-natal num café retro do Oleg. Se der certo, podem vir outros. Lídia refletiu. Todo aquele tempo, ela se consumira em desconfianças, imaginando o pior, espiando o marido, enquanto ele, na verdade, apenas voltava à música, aquilo que sempre fora parte de sua essência. Toca algo para mim, pediu de repente. Agora. Só para mim. Artyom congelou por um instante, depois se levantou e caminhou até o palco. Pegou a guitarra, murmurou algo ao ouvido de Boris, que assentiu e se afastou. Valéria sentou-se ao teclado. E então a melodia começou, aquela melodia, a mesma que tudo iniciará em setembro de 1995. Sua canção. A história deles, transformada em acordes e notas. A voz de Artyom, mais grave e um pouco áspera do que na juventude, ainda assim atravessava o peito como uma lâmina quente. Lídia ouvia e algo dentro dela se desmanchava. A ansiedade dos últimos meses, a desconfiança, o medo. Tudo se dissolvia, levado pela música e pela compreensão simples e brutal. Seu marido não a traía. Ele apenas voltava a si mesmo, aquela parte da alma que um dia precisará esconder. E ela entendeu mais uma coisa, ele fazia aquilo por eles. Por ela e por Egor. Não era um capricho egoísta. Era um homem comprando uma guitarra para o filho, preparando um presente para a família. Como sempre, colocando-os antes de si. Quando a música terminou, o silêncio no clube ficou denso, vibrante. Artyom a observava, à espera. Lídia levantou-se e foi até ele. Estraguei tudo, não estraguei? Perguntou baixinho. Seu segredo. Não. Ele balançou a cabeça. Você não estragou nada. A culpa é minha. Não deveria ter escondido. Fechou os olhos por um segundo. Só tinha medo de que você achasse isso, uma fantasia de um cara de 40 anos que não aceita que a juventude acabou. Ela o olhou, aquele homem em quem se apaixonara 18 anos atrás, o pai de seu filho, o mesmo que abdicara de um sonho por eles. E que mesmo assim encontrara forças para resgatá-lo. Sabe de uma coisa, disse, pegando sua mão. Quero que você toque para mim todas as músicas que escreveu nesse tempo. Todas que guardou e nunca mostrou a ninguém. Porque sei que elas existem. O silêncio após a canção era frágil, como vidro soprado. Artyom pousou a guitarra com cuidado. Seu olhar buscou dela, tenso e expectante. Lídia sentia um turbilhão de emoções conflitantes dentro de si. Preciso te dizer uma coisa, começou. Antes que terminasse a frase, a expressão de Artyom mudou. Algo em seu tom, em seus olhos, o alertou. O aplicativo de rastreamento, disse ele devagar. Sua voz soava abafada, como se viesse de muito longe. Então você decidiu me espionar? Depois de todos esses anos, não confia em mim? As palavras caíram entre eles como uma pedra em água parada. Ondas de dor, incompreensão, ressentimento se espalharam. Artyom, são 18 anos juntos, continuou ele, afastando-se dela, recuando até a beirada do palco. 18 anos em que estive ao seu lado. Levantei às 6 da manhã, deitei à meia-noite, trabalhei por 3 para que não nos faltasse nada. E você? Decidiu que eu era. Não terminou a frase, mas Lídia entendeu. Por trás daquelas palavras havia uma ferida antiga, a insegurança de nunca ser suficiente, de não ser visto como merecia. Desculpa, murmurou ela. Achei que você via quando eu chegava com a Valéria e pensou, lembra do meu pai? Sua voz tremia de mágoa. Mas eu nunca fui como ele. Nunca. Lídia baixou a cabeça. Ele tinha razão. Artyom sempre fora lealdade e segurança personificadas, e ela deixará que fantasmas do passado nublassem seu julgamento. Você não entende, disse ela. Pensei que se arrependesse.
Que por minha causa, por causa do Egor, tivesse abandonado seu sonho. Procurou as palavras certas. Encontrei gravações da sua banda na internet. Os comentários falavam que você era um talento raro. Uma voz que nasce uma vez por década. Artyom a encarou surpreso. Você procurou nossas músicas? Sim. E tive medo de que ela engoliu em seco. Tivesse encontrado alguém que entendesse melhor essa parte sua. Alguém que não se importasse com a imagem do contador que toca guitarra à noite. Alguém mais jovem, mais livre. Ele se aproximou lentamente. A mágoa ainda ardia, mas seus olhos agora tinham um brilho de compreensão. Bobo, murmurou, tocando-lhe a face com os dedos calejados pelas cordas. Nunca, ouça bem, nunca me arrependi da escolha que fiz. Sim, senti falta da música, mas não consigo imaginar a vida sem você e sem o Egor. Vocês são a minha canção principal. Lídia sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Então por que não me contou? Sobre os ensaios, a banda. Artyom suspirou. O Oleg nos ofereceu shows em corporativos, casamentos. Não era por fama, era por um dinheiro extra decente. A princípio, queria te dizer na hora. Mas então, ele se perdeu por um instante. Lembrei de 15 anos atrás. Daquela confiança cega de que tudo daria certo, das promessas que fiz a você. E depois, as dívidas, os nervos, suas lágrimas à noite, quando achava que eu não via. Desviou o olhar. Não queria ver de novo aquele seu olhar decepcionado. Resolvi testar primeiro. Se desse certo, seria uma surpresa. Se não, você nem ficaria sabendo de mais uma falha minha. Havia tanta vulnerabilidade em suas palavras que o coração de Lídia doeu. Somos dois idiotas, disse ela baixinho. Eu tive medo de que você se arrependesse do passado. Você teve medo de que eu não acreditasse no seu futuro. E bastava conversar. Artyom a puxou para si, abraçando-a com força, como nos velhos tempos. Iria te contar de qualquer jeito, sussurrou em seus cabelos. Daqui a 3 semanas, no nosso primeiro show. Artyom soltou o ar, aliviado. Vocês sabem que já são quase 11 horas? Perguntou, fingindo severidade. Fiquei louco aqui, ligando para os dois, e ninguém atendia ao telefone. Lídia aproximou-se do filho e o abraçou. Você sabia de tudo, não é? Sussurrou. E ainda ajudou seu pai a esconder as aulas de música. Egor corou, mas assentiu. Sabia. Peguei ele no flagra, no garagem. Ele me pediu para não contar até o ano novo. Disse que estavam preparando uma surpresa para a gente. Foi por isso que você insistiu tanto para entrar na escola de música? Perguntou Lídia. Por causa do papai? Não só por isso, respondeu Egor, sincero. Eu realmente quero aprender. Quero tocar como ele um dia. Na cozinha, entre xícaras de chá e biscoitos, finalmente conversaram sem meias palavras. Artyom contou sobre os planos da banda, alguns shows corporativos antes do Natal, depois apresentações regulares no Retrô Café do Oleg. Se tudo der certo, vai ser um bom complemento pro salário, disse, mexendo o açúcar com a colher. Dá pra comprar a guitarra do Egor, pra gente viajar no verão e até pra reformar a casa, que a gente vive adiando. E pra uma guitarra nova pra você? Perguntou Lídia. Artyom deu de ombros. Por enquanto, a que tenho dá conta. Não vou reclamar. Não, cortou ela firme. Se vai voltar pra música, que seja com um instrumento à altura. Lembra daqueles dinheiro que a gente guardou pro sofá novo? Acho que o sofá pode esperar. Artyom olhou para ela, surpreso. Mas você queria tanto. Agora quero mais que você tenha uma boa guitarra, interrompeu Lídia. E quero que pare de se esconder em garagens e porões. Ensaiem aqui em casa. A gente não vai reclamar, né, Egor? Claro que não. Animou-se o garoto. Posso até acompanhar. Bom, por enquanto só sei 3 acordes. Artyom alternava o olhar entre a esposa e o filho, e seus olhos brilhavam suspeitamente. Vocês não fazem ideia do quanto isso significa para mim, disse baixo. Acho que fazemos, sorriu Lídia. Por isso estamos dizendo. No dia seguinte, Lida ligou para Zinaida e a convidou para um café. Encontrarão-se no mesmo Hindisvos, onde semanas antes, Lídia se consumira em desconfianças. A conversa não foi fácil. Zinaida reclamou, indignada, que a filha havia escondido dela os ensaios com a banda. Claro, bufou. Músicos, gente criativa. Todos iguais. Zina, disse Lídia suave, Artyom não me traiu. Ele só voltou pra música. E sua Valéria o ajudava com os arranjos. E por que não me contaram? A voz da amiga soava magoada. Porque tinham medo da sua reação. Dessa mesma que você está tendo agora. Lídia segurou sua mão. Zina, você conhece o Artyom. 18 anos de casamento exemplar. Ele nunca. O meu também foi exemplar, cortou Zinaida, amarga. Por 10 anos.
Depois arrumou uma secretária novinha e foi embora para Krasnodar. Mas Artyom não é seu ex e não é meu pai, afirmou Lídia firme. Não dá para julgar todos os homens pela mesma régua. Não dá para viver com medo constante de traição. Sabe aonde eu cheguei? Espionando meu próprio marido, rastreando ele por aplicativo. Você faz ideia do quanto me envergonha isso agora? Zinaida ficou em silêncio, olhando pela janela para o cinzento dia de novembro. Sabe do que tenho mais medo? Confessou por fim. Que a Valerka cresça com a mesma desconfiança que eu. Que por causa da minha amargura, ela nunca consiga construir uma família de verdade. Lídia apertou sua mão. Ainda dá tempo de mudar isso. A Valéria é esperta. Ela vai entender se você der uma chance. Zinaida sorriu, triste. Quando você ficou tão sábia, Alioka? Ontem, admitiu Lídia. Quando quase perdi o que tinha de mais precioso por causa dos meus medos. Dezembro chegou com uma neve rara, farta. As luzes natalinas já iluminavam as ruas, criando uma atmosfera de festa e magia. Lídia olhava-se no espelho, mais nervosa que o próprio Artyom. Era a noite da estreia do Renascido, e ela queria estar impecável. Vestiu o mesmo tom azul escuro com paetês que usará no primeiro show de Artyom, em 1995. Você está linda, disse Egor, espiando pela porta. Ele já estava arrumado, com a camisa nova e o cabelo penteado com esmero. O papai pediu pra gente chegar às 8. As mãos dele estão tremendo de nervoso. Zinaida e Valéria os esperavam na entrada do Retrô Café. O antigo porão estava irreconhecível. Um espaço aconchegante com luz indireta, mesas cobertas com toalhas xadrez e um pequeno palco no canto. Lotado, sussurrou Valéria enquanto se espremiam até a mesa reservada. Os ingressos esgotaram em uma semana. Parece que tem muita gente que ainda lembra do Oleg os recebeu como convidados de honra, conduzindo-os ao melhor lugar da casa. O salão enchia aos poucos. Casais de meia-idade, alguns com filhos já crescidos. Lídia reconhecia rostos, colegas de escola, vizinhos, ex-companheiros de trabalho. Lídia. Zinaida inclinou-se para ela. Quis me desculpar por ter te encher a cabeça, por projetar minhas frustrações em você. Esquece, respondeu Lídia, abraçando-a. Hoje é um novo começo para todos nós. Asterisco. As luzes baixaram, e eles subiram ao palco. 2.0. Boris na bateria, um novo baixista, um rapaz jovem de dreads, o antigo Sergei, havia se mudado para a Sibéria e não voltará. Valéria nos teclados e Artyom com sua guitarra. Era estranho vê-lo assim, de jeans justos e camiseta simples, os cabelos bagunçados. Parecia mais novo, mais livre. Boa noite, amigos, disse ele, a voz amplificada pelo microfone soando grave, com um leve rouco. Para quem não conhece, somos a banda. Alguns de vocês devem se lembrar da gente dos anos 90, outros estão ouvindo pela primeira vez. De qualquer forma, obrigado por estarem aqui. Seus olhos percorreram a plateia e pararam em Lídia. Um agradecimento especial à minha esposa, Lídia. Sem ela eu não estaria aqui hoje. A primeira música foi um cover de um sucesso dos 90. Uma melodia familiar, mas com arranjos frescos modernos. O público reagiu com aplausos. Depois veio algo autoral, que Lídia reconheceu das antigas gravações caseiras. Artyom parecia ter voltado no tempo. Movia-se pelo palco com a mesma leveza de então, os olhos brilhantes, a voz potente e solta. Estava em seu elemento, exatamente onde deveria estar. Lídia o observava e sentia um calor se espalhar por dentro. Não havia mais dissonância em sua mente, nenhuma nota de ansiedade. Só uma melodia cristalina, sua melodia, composta ao longo daqueles anos, dia após dia, nota após nota. A próxima música eu escrevi neste outono, anunciou Artyom, quando os aplausos cessaram. Ela fala sobre como, às vezes, precisamos atravessar o medo e a dúvida para voltar a ser quem realmente somos. Chama-se Melodia da Confiança. Asterisco e a música fluiu, ora acelerada, ora doce, ora angustiada, ora serena. A história do seu outono, das suas batalhas, do seu reencontro. Quando Artyom cantou os versos finais, Lídia percebeu que chorava. Mas não eram lágrimas de dor ou ressentimento. Eram lágrimas de purificação, de alívio, de renascimento. No intervalo, ele desceu até eles, eufórico, feliz, um pouco ofegante. E aí? O que acharam? Perguntou, passando o braço pelos ombros de Lídia. Foi maravilhoso, disse ela. Você estava maravilhoso. Ele olhou fundo em seus olhos. Algo mudou em você. Tudo mudou, sorriu ela. Finalmente ouvi nossa melodia. Sem falsetes, sem ruídos. Do jeito que sempre deveria soar. Artyom a puxou para si e a beijou, leve, como se fosse a primeira vez, e ao mesmo tempo com uma profundidade que só o tempo poderia dar.
Era aquele sentimento que só o tempo sabe cultivar, uma mistura de ternura e certeza, como se cada segundo vivido tivesse os levado até ali, exatamente naquele instante. Preciso voltar ao palco, sussurrou ele em seu ouvido, os lábios ainda roçando sua têmpora. A segunda parte vai ser ainda melhor. Lydia o observou caminhar de volta para a guitarra, para as luzes, para a música que agora pulsava também dentro dela. Mas pela primeira vez, não havia medo de que ele se perdesse no caminho. Porque algumas melodias não são feitas para serem divididas. Elas existem apenas em harmonia, apenas quando duas almas encontram o mesmo compasso. Do lado de fora, a neve caía em flocos lentos e generosos, envolvendo a cidade em um manto prateado. Era como se o próprio inverno, em sua quietude, oferecesse a eles uma página em branco, não para apagar o passado, mas para escrever novas notas, novas harmonias, a canção que suas almas tinham demorado tanto para aprender a tocar juntas. E assim, entre acordes e silêncios, eles descobriram que a música mais bonita não está apenas no palco, nem nas palmas do público. Está no intervalo entre uma nota e outra, no espaço onde dois corações decidem finalmente bater no mesmo ritmo.